Eu tô sumida porque eu acho que eu tô passando tudo isso. Eu tô meio sem jeito de falar, sabe? Tô meio sem, sei lá. Eu tenho muito o que falar e não consigo. Eu tenho acompanhado muito da história da Letícia de Paula, que Deus chamou ela pra esse secreto por 3 meses, sem acesso à rede social. E não foi o que aconteceu comigo, tá? Deus não me cobrou, pelo menos não ainda. Mas eu tenho tido mudanças. E eu sinto que Deus tem trabalhado elas em mim. E eu quero falar sobre mudança. Eu quero falar sobre o que eu tô vivendo e sobre as camadas que a vida tem, porque eu acho que é sobre isso, além de qualquer coisa. Muito se fala sobre o cristianismo, mas pouco se fala sobre o entendimento de mudança para você alcançar ser alguém que pode dizer eu sou cristão, sabe? São muitas camadas na vida. Eu acho que eu tava numa fase da minha vida muito sombria, muito estranha, muito solitária. E eu tava me reconectando com Deus através do que eu mais fiz na vida quando eu tava na igreja, que era a dança. Então Deus voltou a me mostrar e a me dar coreografias e danças cristãs. Eu dancei na igreja, gente, por 14 anos. Desde os meus 7 anos, mais ou menos. E eu voltei a sentir isso. E eu não tava mais conseguindo, sabe? Isso começou a ser muito, muito gostoso na minha cabeça. E em seguida eu comecei a ter uma reconexão comigo. Gente, não foi. Não foi sobre pregação ou um louvor ou uma mudança repentina. Eu acho que eu tô num processo que eu tô assim, abaixo do primeiro degrau, sabe? Na metade, o pé na metade do primeiro degrau, pra você botar, sabe? Quando o degrau tá aqui, a gente tá aqui, pra botar o pé em cima dele. Eu acho que eu tô nisso ainda. Então, assim, eu tô engatinhando. Calma, vamos lá. Mas a primeira coisa que eu venho sentindo é sobre cuidar de mim, sabe? A gente tem que lembrar que a gente é a casa do Espírito Santo, tá? Você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Então, Deus tem tratado isso hoje, Ele tratou comigo. Hoje, Ele tratou agora há pouco, Ele tratou comigo. Que eu tinha que parar de falar palavrão. Estava na hora. Que muitas dores que eu sentia eram brechas que eu mesma estava abrindo por falar muito palavrão. Gente, eu falo muito palavrão, assim, falava. Óbvio que eu tenho processo. Mas eu tinha muita dificuldade, muita mesmo. E Deus falou comigo agorinha, agorinha. E Ele tem voltado a falar comigo. E isso é muito gostoso. Sabe aquela voz desconhecida? Aquela sensação estranha, aquele arrepio diferente? Aquilo que você dorme, você sonha? Você acorda assustado? Tinha alguém no meu sonho. Na semana passada tinha alguém no meu sonho. Tinha alguém grande, alto, forte, que me abraçava com um amor e um carinho que eu nunca senti na vida. Eu falei, não tem como ser humano. Esse abraço, e engraçado como a vida é. Eu precisava de um abraço. E eu falei isso crendo que eu estava falando sozinha. Olha como nós somos. Eu me inscrevi pra uma coisa, ainda não dá pra falar muito sobre. E eu falei, caraca, se eu tivesse uma amiga, se a minha mãe tivesse a sensibilidade que eu precisava naquele momento, porque ela sabia, e ela não me ofereceu nenhuma palavra de consolo. E eu precisava tanto de um abraço. Nossa, eu lembro que eu falei isso no início da semana, eu precisava tanto de um abraço. Ai, eu queria tanto um abraço, eu queria tanto um abraço. E aí, eu sonhei com esse abraço. Gente, era o melhor abraço do mundo. Era um abraço que me preencheu, me acalentou e me esquentou e pareceu tão amoroso que eu, no sonho, eu olhava pra tentar ver o rosto porque eu falava assim, isso é um abraço de amor. Foi o Igor que me abraçou no meu sonho. E aí eu olhava e o seu rosto resplandecia. E aí como é que lida? Como você lida? O seu rosto era resplandecente. E aí, como diz a minha mãe, assembleiana, era o varão de Deus. Né? Era o abraço que eu pedi. Falei que eu tava ali num momento carente, num momento difícil, que eu queria tanto aquele abraço, eu precisava tanto daquele abraço. Ele abraçou, ele preencheu, e foi um sonho pesado, sabe, cheio de camadas, onde Deus me levou a visitar muitas coisas minhas, muitos problemas, muitas coisas que eu preciso curar, me levou a visitar muitos lugares internos meus mesmo, sabe? E é muito louco essa reconexão com Deus, porque Ele te leva a visitar lugares seus internos, gente. Nada é igual, tá? Ele te leva a visitar lugares internos que você... tudo é tão palpável que chega a ser doído. Eu lembro no meu sonho de ter visitado um local arenoso, sabe? Uma terra seca, uma coisa estranha. Porque na vida a gente vai criando altares para pessoas, para coisas, para sensações, criando e dando valor e deixando crescer coisas tão absurdas que a gente adora e idolatra, que é muito complicado.
se reconectar com Deus, se redescobrir em Deus. Por isso eu digo que isso aqui não é uma pregação. Isso daqui não é nada além de um vídeo sobre reconstrução, sobre feminilidade, sobre busca por ser algo e alguém melhor. Não é nada além disso. Porque eu não me sinto apta a ser canal de mudança a você quando eu ainda não tô pronta, não tô completa. Entende? Quando eu ainda tô aqui no meu, tô engatinhando. Como é que eu vou te incentivar a dar um passo? Então, por isso eu quero que isso aqui torne alguma coisa. Talvez seja um quadro com, sei lá, uns 4 vídeos, 3 vídeos, 7 vídeos, não sei ainda. E eu vou atualizando conforme as mudanças forem acontecendo. Conforme for real, for orgânico. Sabe? Dê o espaço pra ele fazer a parte dele, pra que a sua parte seja leve, tá? Lembra disso. Crava isso em você. Guarda no seu coração, porque eu tinha esquecido disso. Eu tava carregando pesos e fardos que me sufocavam, que me deixavam morta e quebrada e sempre muito cansada. E o cansaço, ele te leva a lugares de estresse. E o estresse, ele te leva a lugares de briga e contenda que você cria dentro do seu lar. Você cria. E eu, meu marido verbalizar, Mariane, por quê? Mariane, pra que discutir? Pra que brigar desse jeito? E eu me sentia tão sobrecarregada, tão pesada, tão machucada, tão oprimida. E eu comecei a verbalizar, porque você não faz isso. Porque você precisa resolver isso. Porque você precisa me dar aquilo. E é óbvio que não é só jogando na cara das pessoas que as coisas acontecem. Tá? Tem que orar também. Você tem que pedir pra papai do céu também. Mas você tem que conversar. E ali a gente começou a abrir essas portas e essas chances. E hoje a gente tem mais esse hábito. A gente deita junto, pertinho, e fica ali sussurrando pro outro ali, uma coisa e outra. Você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer assim, você tem que resolver aquilo. E o outro tem mais esse coração mais aberto de vou fazer, sabe? E não só ele, obviamente, eu também. Mas esse vídeo é realmente um alerta. Não destrói o que Deus constrói, que é a família. Não se deixa perder teu relacionamento. Tantas pessoas falaram pra mim terminar, sabe? Me viram passar, porque eu externalizei, eu emagreci. Eu externalizei o momento que eu tava. Sabe, o meu corpo apitava no momento que eu tava. E é sofrível, é sofrível. Eu ouvia o meu irmão falar que tava preocupado porque eu tava em frangalhos, eu não conseguia conversar uma coisa saudável. Amigas, sabe, próximas, caraca, você não fala uma coisa boa. Você não consegue ter uma paz, um sossego, um entendimento bom. Eu não era assim, entende? Então, óbvio, gente, ter um relacionamento de 7 anos dá tempo de ter problema, dá tempo de você ter camadas de vida ali, né? Situações, histórias para serem vividas. Mas se você ama, são situações que você vai superar. Mas para você superar, você precisa de diálogo, você precisa decidir querer superar, você precisa lutar por aquilo, você precisa colocar Deus na frente, você precisa se posicionar como uma mulher para que ele possa ser só marido, sabe? Para que ele não precise ser feminino o suficiente para ser a mulher e que você não precisa ser masculino o suficiente para ser um homem. Você precisa estar ali crendo que ele vai prover o que ele precisa prover. E eu não tô falando só de dinheiro, mas prover estabilidade de marido, de paz, de não, aqui não tem traição, aqui não tem mentira, aqui ninguém pega ninguém no vacilo, aqui ninguém revira da fã de ninguém porque não tem esse medo. Você precisa dessa estabilidade, desse grau de paz. Não. Aqui ninguém quebra móveis, aqui ninguém quebra telefones, aqui ninguém quebra cara de ninguém, aqui todo mundo se respeita, aqui ninguém fala coisas absurdas, ninguém grita. Não grita, porque se você grita, você está desrespeitando o espaço do outro e a paz do outro. Aqui ninguém passa a noite sem dormir. Ele passa porque ele trabalha de noite. Mas aqui ninguém dorme longe, porque ele pegou isso pra si, de uma pregação de Camila Barros, de que se você dorme sozinho, você abre espaço pro demônio. E agora a gente aprendeu, e já tem muito tempo, na verdade, mais de um ano, então não tem essa. Tá ruim, discutiu, tá. De noite vai dormir junto. Vai abraçar, vai beijar. E no dia seguinte vai acordar superado. Amém. Então, assim, tá chateado, filha, dorme. A gente pega esses memes, mas é verdade. Tá ruim, dorme. Amanhã de manhã você vai acordar, você vai continuar comigo, não vai separar. Então, dorme. Amanhã você vai acordar melhor, eu creio. Tá tudo bem. Então, do meu jeito ali, descontraído, bobo, rindo, chorando, falando do meu amor maior, primeiramente, Deus. Falando sobre família, sobre relacionamento. Eu tô findando esse vídeo aqui. Que bom que você assistiu e eu espero que você tenha entendido. Eu tô em processo de aprendizado e eu vou levar vocês nesse meio. Bem doido. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.